Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada por me receberem, por lotarem a sala. Eu fico bastante agradecida, porque é um tema bem importante para nós brasileiros, né? Acho que a falta de informação, às vezes, faz a gente cometer alguns enganos. Então, eu procuro esclarecer aqui o máximo possível. Infelizmente, já aviso que a gente não vai conseguir esgotar o tema, mas eu vou pincelar aqui os principais... as principais mudanças, o que hoje ocorre, o que possivelmente vai ocorrer, porque a reforma ainda não foi aprovada, está em trâmite de ser aprovada. Então, espero acompanhar e peço também para que vocês perguntem só ao final. Bom, então, vamos lá. Então, a aposentadoria às margens da reforma. Bom, eles já falaram meu currículo, mas eu faço parte desse escritório de advocacia, na qual eu cuido hoje da parte previdenciária e direito de família. As outras áreas eu atuei também, mas hoje somente essas duas. Então, eu vou pular a parte do... Se vocês tiverem alguma dúvida... Bom, a minha OAB está aqui, mas como ele já fez a minha apresentação, a gente não perde tempo com isso, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, ao final podem me perguntar. Bom, primeiro, o conceito de aposentadoria. Eu vou falar aqui somente da aposentadoria, não vou falar de outros benefícios, tá? O INSS e a Previdência Social abrange muitos outros benefícios, mas hoje nós vamos tratar somente da aposentadoria pública, tá? Não vamos falar hoje de previdência privada, tá bom? Que é outro sistema e é bem diferente, mas vamos falar de um cidadão comum que tem direito e contribuiu ao INSS. Bom, então, a aposentadoria é a prestação da qual é gênero da espécie benefícios, assim prevista no Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213, de 91. Ela também, a Previdência, como já falado, também oferece serviços, como aposentadoria para quem faleceu, na verdade, né, para os herdeiros, que não são todos, mas a gente não vai abordar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem algum profissional ou me procurem, ao final a gente pode conversar. Bom, e tem o intuito de substituir em caráter permanente, ou pelo menos duradouros, os rendimentos do segurado e asseguram sua subsistência. Pode sofrer ampliação e pode ocorrer a sua supressão de prestações, desde que mantido sempre o direito adquirido daqueles que atingiram as condições exigidas por lei para a obtenção dessas prestações. A aposentadoria não impede o exercício de atividade remunerada, quando concedida por invalidez. É conceituada o artigo 168 do Decreto 3.048, de 99. Então, na verdade, o que a aposentadoria não é? Né? Não é um benefício para quem não contribuiu. Um de vocês me perguntou no início, mas eu conheço uma pessoa que não contribuiu, será que eu consigo aposentá-la? Infelizmente, não, a não ser que ela seja acometida de uma doença, algum outro problema. A aposentadoria é um benefício para quem contribuiu. Então, na verdade, aquela lei da semeadura. Se você contribuiu ao INSS, você tem um retorno disso mais para frente. Bom, ressalta-se uma tese utilizada também, chamada de desaposentação. Ou seja, o trabalhador já obtinha uma aposentadoria do INSS, mas continuava a trabalhar e contribuir, e depois fazia o requerimento da segunda aposentadoria, a fim de aumentar seu benefício. Essa era uma tese que, na verdade, mudou recentemente, que era bastante utilizada também por nós, advogados, para, na verdade, algumas pessoas que já tinham uma aposentadoria, já recebiam, mas elas continuavam trabalhando e continuavam, obrigatoriamente, contribuindo com o INSS. Infelizmente, essa tese caiu
e hoje você só tem direito a uma aposentadoria. Tá? Então, essa história, eu continuei contribuindo. Sim, você deve continuar contribuindo, porque é devido ao INSS a todo trabalhador. A gente vai ver aqui para frente qual a diferença de empresário e trabalhador autônomo e tudo isso, como deve ser pago isso. Mas você deve continuar prestando isso, mas não vai receber uma segunda aposentadoria. E como prevê o parágrafo 18 da Lei 8.213, de 91, dispõe que ao segurado aposentado que continuar trabalhando terá direito apenas ao salário família e à reabilitação profissional. Então, no caso dessa segunda aposentadoria, ou se você já tem uma aposentadoria e não continuou contribuindo, de repente, você vai ter direito ao salário família e à reabilitação profissional, e não à segunda aposentadoria. Então, você continua contribuindo, além da aposentadoria, você tem direito a esses outros dois benefícios, que é o salário família e a reabilitação profissional, no caso de doença, algum mal cometimento. Não se pode cumular auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez com a aposentadoria simples. Então, você não pode cumular a aposentadoria que você já recebe com esses outros dois benefícios, a auxílio-doença e nem a aposentadoria por invalidez. Esse benefício que nós falamos acima, de a reabilitação profissional, não é o chamado auxílio-doença, tá? É só um tipo de seguro para você receber, mas não se enquadra no auxílio-doença, que a gente chamaria de um outro benefício, não é a aposentadoria assim vulgarmente conhecida. Bom, assim deve-se continuar tal contribuição que é obrigatória. Então, algumas pessoas perguntam, mas eu já recebo aposentadoria e continuo trabalhando, eu tenho que contribuir? Como eu já falei anteriormente, tem que contribuir porque ela é obrigatória, senão você vai estar infringindo uma lei e pode sofrer as consequências disso. Bom, nesse caso, o empregador mantém os depósitos mensais do FGTS que estão atrelados ao INSS. Então, algumas pessoas também que são empregadoras também têm algumas dúvidas, né? Pois elas, tudo bem, eu já tenho um funcionário que é aposentado, eu devo continuar pagando para ele o INSS? Deve, porque o INSS não está só atrelado à aposentadoria em si, né? Mas também a outros benefícios do FGTS. Importante ainda dizer que os trabalhadores que eram regidos pela CLT e se tornaram empresários, trabalhadores autônomos, que é o caso, normalmente, dos corretores de imóveis, né, que estão aqui presentes, que nos acompanham também pela internet, ou trabalhadores equiparados a autônomos, os profissionais liberais, devem continuar contribuindo, tá? É essa a ideia. Aqui, os únicos desobrigados de contribuir ao INSS são somente as donas de casas, os síndicos não remunerados, os estudantes, estagiários, presidiários que não exercem atividades remuneradas e brasileiros que moram no exterior, podendo esses contribuir de forma facultativa. Ou seja, mesmo antes de se aposentar, esses são alguns exemplos, tá, de algumas pessoas que podem contribuir ao INSS sem ter aquela obrigatoriedade. E ela pode receber, mais para frente, uma aposentadoria. Os trabalhadores que eram regidos pela CLT e se tornaram empresários e trabalhadores autônomos ou equiparados, mas não se aposentaram e continuam contribuindo com o INSS, terão direitos a todos os benefícios e serviços do órgão, sendo pessoa jurídica ou seja empresário, paga-se a guia GFIP.
Se pessoa física, a guia a ser paga será a GPS, que é o contribuinte individual, facultativo segurado, especial e empregador doméstico. Ambas, pessoa física ou jurídica, no caso de trabalhador autônomo, emitem o Prolabore. Então, normalmente, algumas aposentadorias a gente chama de mista, porque parte, normalmente, você trabalhou com a CLT, com a carteira registrada, mas mais para frente você se tornou ou empresário ou profissional autônomo e você tem que emitir o Prolabore para você conseguir contribuir com o INSS, se não deu o seu tempo de contribuição ou se não deu a sua idade para se aposentar, para você ter direito à aposentadoria. Bom, então, nós vamos para os tipos de aposentadorias a serem tratadas aqui nessa noite, que são algumas, né, e não se misturam, não se confundem com os outros benefícios, como eu falei no início. Então, a gente chama de aposentadoria voluntária e elas se dividem em 4. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial e aposentadoria aos segurados com deficiência. Informo de novo que a gente, infelizmente, não consegue esgotar. Eu vou dar um panorama geral do tema, para vocês terem uma visão do que é mais importante, do que é mais relevante, e, qualquer coisa, procurar um profissional especializado. Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição. O que ela é? É um benefício devido ao segurado que cumpre a carência de 180 contribuições ou 15 anos de contribuições. É importante ressaltar aqui que hoje funciona assim. Esses 4 segmentos que eu vou falar é como funciona hoje. Ao final, mais para frente, a gente vai falar como vai ser a proposta de reforma, tá bom? Então, hoje ainda é válido esse tipo de aposentadoria, assim que funciona, tá? O que a gente vai falar é como se preparar, se prevenir do que está tramitando na Câmara e que pode vir a mudar o tipo de aposentadoria. Bom, então, como eu já falei, é um benefício que é devido ao segurado. O segurado é aquela pessoa que é um contribuinte ao INSS e que cumpre a carência de 180 contribuições, ou 15 anos de contribuições. Aqui se diferencia, e é importante destacar isso, porque esse é um dos pontos que vai mudar, que é a idade de contribuição. Isso é bem importante, que homens hoje são 35 anos de contribuição e mulher 30 anos de contribuição. Aqui eu dei um exemplo de uma exceção, que são dos professores, que eles têm 5 anos a menos de contribuição, mas a gente não vai tratar mais para frente, é somente um exemplo, e para vocês terem uma visão geral. Não há exigência mínima de idade. Ou seja, você não precisa, como antigamente as pessoas tinham que atingir uma idade mínima para conseguir se aposentar. Hoje não é necessário, mas tem que ter, por tempo de contribuição, tem que ter os 2 requisitos, ou seja, 180 contribuições e a idade de 35 anos de contribuição, tá? São esses 2 requisitos, são cumulativos, não pode ser só um ou outro. Mas não tem idade da pessoa em si. Atualmente, essa modalidade é concedida de acordo com os artigos 187 e 188 do Decreto 3.048 de 99. Quem é o beneficiário? Quem tem direito a receber esse tipo de aposentadoria? Todos os contribuintes do INSS que preenchem os requisitos acima, salvo os segurados especiais, que a gente vai tratar aqui mais para frente também. Exceto também o contribuinte individual,
microempreendedor individual facultativo que optam pela contribuição reduzida, mas podem complementar as contribuições feitas na alíquota menor. Complementação dessa alíquota é de 15%. Então, na verdade, tem uma optação, tem algumas diferenças, que você pode contribuir de uma forma reduzida ao INSS, sem deixar de contribuir, né, sem deixar aquelas lacunas, mas depois você fala, agora eu tenho condição de fazer uma contribuição maior para prever a minha aposentadoria. Então, você paga essa diferença e recebe um benefício maior, por consequência também. E pode se aposentar por essa modalidade, que é o tempo de contribuição. Nessa modalidade, há o fator previdenciário como redutor obrigatoriamente. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário é uma média, é um cálculo que se faz que reduz o valor do seu benefício. Tá? Então, eles pegam a média das contribuições e se faz um cálculo que é da Previdência para reduzir na verdade, para ter uma média do valor do seu benefício, para saber o valor que você vai receber. Normalmente, são as 70%, 80% maiores contribuições, e se faz uma média dela. É um cálculo um pouco complexo, eu não vou explanar ela aqui. A segunda modalidade a ser tratada é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, simplesmente, é importante ressaltar que é diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Ela é concedida com requisitos diferenciados em relação aos segurados que exercem atividade urbana e rural. Há ainda uma terceira modalidade que mescla urbana e rural, que a gente chama de híbrida. A diferença aqui, e que normalmente o INSS nos incentiva, é nos aposentar por idade, porque geralmente você chega perto do teto ou próximo dele, né? Assim, chega no teto ou próximo dele. O que é o teto? Que as pessoas vulgarmente falam tanto. O teto é o valor máximo que você consegue receber na aposentadoria, como benefício da aposentadoria. Então, voltando aqui, a aposentadoria por idade se subdivide em aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade híbrida, que é aquela mista que mistura a urbana e a rural, que eu comentei agora há pouco. As suas regras gerais estão contidas na Lei 8.213, de 91, nos artigos 48 a 51 e no Decreto número 3.048, de 99, desculpa, faltou um 9 ali, e nos artigos 51 a 54. Em continuação, a aposentadoria por idade. Aqui vocês podem notar que tem a idade do homem, não é o tempo de contribuição, como a gente falou ali, que se diferencia. O que hoje é válido, tá? Vocês podem gravar isso, porque algumas pessoas confundem a idade que pode se aposentar na modalidade por idade. Então, homem, 65 anos, mais a carência, que são 180 meses ou os 15 anos, e mulher, 60 anos, mais carência. Eu quero que vocês se atentem bastante a essas idades, que é isso que a proposta de emenda constitucional vem mudando, alterando, e tem uma discussão bastante acirrada em cima disso, tá? Bom, o trabalhador rural reduz 5 anos o limite de idade que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. O que é economia familiar? Produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal. E é importante frisar aqui que, normalmente, algumas pessoas vêm do interior para trabalhar na cidade grande e eles têm algum tipo de comprovante, precisa ter um comprovante disso, que você, algum tipo de recibo, algum outro tipo de comprovante que você efetivamente foi um trabalhador rural
para a gente fazer a aposentadoria híbrida, né? Então, quem são os beneficiários dessa modalidade? São todos os segurados. Aqui não tem nenhum tipo de especificidade, né? Mas você tem que... Aqui, o principal é a idade, ter alcançado a idade e o requisito da carência, que são os 180 meses. E esse é o teto maior, que eles chamam, né? Diferente do tempo de contribuição, que pode variar e tem essa média. Aqui você chega mais próximo do teto. O ideal hoje é se aposentar por idade, não por tempo de contribuição, porque o fator previdenciário é menor, né? Bom, a carência, como já falado, são 180 contribuições ou 15 anos de contribuições. E o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício na atividade. E importante ressaltar aqui que há a opção... Então, aqui, o segurado opta. Vale a pena? Na verdade, tem que se fazer um cálculo, né, para ver se vale a pena me aposentar assim e não usar o fator previdenciário. O que vale a pena? Porque o fator previdenciário muda muitas coisas e tem que se calcular para ver o que é mais benéfico para o segurado. Exceto na aposentadoria híbrida, em que não se aplica o fator previdenciário. Então, de forma alguma, se aplica o fator previdenciário. Ele não pode optar. O que tem a aposentadoria híbrida, ele não pode optar pelo fator previdenciário, mesmo sendo mais benéfico. Bom, a terceira modalidade é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela não é por idade, mas é especial por alguns outros requisitos que a gente vai falar. E ela tem como principal a redução do tempo devido ao risco das atividades a redução do tempo devido ao risco das atividades que apresentam a saúde. Bom, então, na verdade, aquele trabalhador que trabalhava com atividades insalubres, ou com fogo, ou com forno, alguma coisa assim, que colocava em risco a saúde dele, ou com amianto, né, que é muito conhecido, que agora não é mais autorizado. Não se diferencia entre homem e mulher, e essa tem uma carência de 180 contribuições mensais também. Normalmente é meio padronizado isso. Quem é o beneficiário desse tipo de aposentadoria? É o segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, comprovada a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Então, é importante ressaltar aqui que ele pode pedir aposentadoria mesmo empregado, trabalhando, né, no trabalho. Tem alguns requisitos e ela varia a idade varia de acordo com a gravidade da exposição dos agentes nocivos. Não é aplicado de forma alguma o fator previdenciário. Não pode optar por isso. Desculpa, voltando, é importante falar aqui também que essa aposentadoria você pode, na verdade, pedir um laudo para a empresa, alegando que você estava exposto, ou mesmo posteriormente, dá para pedir esse laudo e juntar com o restante do tempo de contribuição, ou por idade. Bom, o último tipo de aposentadoria é a aposentadoria aos segurados com deficiência. É importante a gente falar, porque provavelmente vai mudar, eles têm um projeto também de mudar mais para frente, além da PEC, eles estão mudando o conceito, e o conceito de deficiente é muito novo no Brasil. Se vocês podem ver que a lei é de 2013, o conceito que trouxe
o conceito de deficiência, sendo que no Brasil a gente tem, bom, em vários países nós temos várias pessoas com debilidades, né? Bom, então varia de acordo com a gravidade da deficiência e diferencia-se sempre entre homem e mulher, sendo que o cálculo e a gravidade varia. Para a mulher, sempre diminui-se 5 anos, em qualquer contagem. Quem são os beneficiários? Todos segurados enquadrados como deficientes, salvo a aposentadoria por tempo de contribuição, que só é devida ao segurado especial, que contribua facultativamente, além de suas peculiaridades, que então varia e tem um conceito na lei do que é ou não deficiência. Por exemplo, pessoas que possuem diabetes não se enquadram nesse tipo de deficiência e conseguem trabalhar normalmente, se não agravada a doença. Possui também a carência de 180 contribuições mensais. Aplica-se o fator previdenciário. Daí, é importante... Por que eu falo bastante do cálculo? Porque o cálculo muda muito o valor que você vai receber. Então, o fator previdenciário tem que ver se aplica aqui, ele pode optar se for benéfico ou não. Se for benéfico, como assim se for benéfico? Se o valor que você vai receber do INSS vai ser maior ou não. Esse é o fator previdenciário, que, nesse caso, pode ser escolhido. Não é benefício por incapacidade. Então, não pode, e essa é uma modalidade bem nova, né, de 2013, a lei complementar, e não se pode confundir aposentadoria por deficiência pelos outros benefícios, que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Bom, então agora a gente vai falar o que todo mundo quer ouvir, o que é essa proposta, o que é essa PEC, o que vai mudar, o que vai acontecer. E agora, se eu já sou aposentado, vai diminuir meu valor, não vai? O que vai acontecer? Bom, então, a reforma previdenciária está aguardando a votação na Câmara. Então, fiquem calmos, ela ainda não foi aprovada, mas está em vias de. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem falando que, na Câmara, eles não estão se importando se o presidente Temer vai sair ou não, mas que essa proposta sai ainda esse ano. Então, como a proposta trabalhista já saiu esse ano, no meio de todo esse caos que a gente está vivendo, muito provavelmente essa proposta também sairá esse ano. Então, ela veio por meio de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. A reforma da Previdência exige o apoio de, ao menos, 308 deputados e votação em 2 turnos para ser aprovada. Atualmente chamada de PEC 287. Então, vocês podem acompanhar na internet a PEC. E houve essa PEC, ela foi pré-aprovada, mas houve um substitutivo que alterou essa proposta também, alguns detalhes. Aqui, então, eu vou tratar das possíveis mudanças previstas ainda esse ano, né? E, para ficar mais claro, eu acho que a forma que eu consegui deixar mais elucidador, eu subdividi em 5 categorias para a gente entender e comparar com o que a gente já tinha visto. Aposentadoria no regime geral da Previdência Social, que ela trata por idade ou por tempo de contribuição. A regra de transição. Aposentadoria rural. Aposentadoria especial. Aposentadoria aos segurados com deficiência. Bom, aposentadoria no regime geral da Previdência Social. Trata-se aqui das regras de idade e tempo de contribuição. Essa parte que está em amarelo, eu queria que vocês notassem bastante, porque é o que vai mudar, que a aposentadoria aos homens será aos 65 anos,
continua. Então, os homens não sofrem alteração nesse requisito, mas as mulheres será aos 62, ou seja, prolongaram mais 2 anos para as mulheres conseguirem se aposentar. E, além disso, a principal diferença é que, ao invés dos 15 anos de contribuição, essa proposta nos traz mais 10 anos de contribuição. Então, serão 25 anos. Daí é o que as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição vão sofrer, né? A lei estabelecerá a forma como se dará o aumento da idade em razão do aumento da expectativa de sobrevida, ou seja, pode sofrer alterações. Então, eles já estão prevendo mudar a lei após ela ser aceita, né? Bom, o que é a regra de transição? É bem falada, pelo menos no meio dos advogados, que a gente chama de um famoso pedágio, né? A regra de transição é uma forma de pedágio para quem está prestes a se aposentar, mas ainda não obteve todos os requisitos necessários. Normalmente, a pessoa já obteve a idade, mas ela não tem as contribuições, os 15 anos de contribuições, ou vice-versa. Ela já tem a idade, quer dizer, ela já tem a contribuição, mas não tem a idade, né? Que algumas pessoas preferem esperar completar a idade para receber um valor maior de benefício. Bom, ela entra nessa regra quem, na data da promulgação, ou seja, assim que aprovada essa PEC, não tenha obtido os requisitos para se aposentar, no caso, por idade. Não incide fator previdenciário. Em que faz a média? Se optar, entra na regra de transição. Então, na verdade, a pessoa que já tem os requisitos... já posso me aposentar, mas eu quero esperar para obter a idade, para ter uma aposentadoria maior. Ela entra nessa regra de transição e daí ela não terá o fator previdenciário como redutor, mas ela terá essas outras multas que a gente chama. Aqui são algumas delas, né? Não há corte de idade, então o que diferencia da outra proposta é que tinha uma idade mínima para você fazer parte dessa transição e algumas pessoas podem optar. Então, qual que é essa multa? Então, é 30% de pedágio sobre o que falta para cumprir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35% se homem. Então, você calcula mais 30% até obter 30 anos de contribuição. E daí, não mais os 15 lá que a gente tinha antes. Daí, você tem uma multa de 30%, não para 25%, como eles estão sugerindo na aposentadoria. Mas daí você tem que cumprir 30 anos, se mulher, ou 35 homem. Limite de idade para entrar na regra de transição, de 53 para a mulher e 55 para homem. Então, você precisa ter essa idade para poder entrar. Não tem uma idade máxima, mas tem essa idade, pelo menos, para conseguir entrar nessa regra. Para se beneficiar, de repente. Mas nem sempre é benéfico, né? Então, tem que ver caso a caso, para ver se o fator previdenciário beneficia mais ou não. E tem também, além desse pedágio de 30%, um aumento de 11 meses a cada 2 anos para a mulher e de 1 ano, 12 meses, a cada 2 anos para o homem, a partir de 1 de 2020. Se for aprovado até lá, né, se faz também esse outro item, entra no cálculo dessa regra de transição e precisa ver detalhadamente se vale a pena ou não. Bom, vamos lá. Então, o terceiro item aqui a ser mudado também, que entra nessa
mudança da PEC 287, vocês vão ouvir falar bastante. Por favor, acompanhem, para a gente saber de verdade o que a gente tem direito, para receber o benefício completo, né? E para fazer um estudo, para ver o que você pode se projetar ou não. Então, o rural também entra nessa história. E a aposentadoria dele muda, então diminui. São 60 anos de idade, diferentemente da regra geral. É uma regra do rural aqui. E 20 anos de tempo de contribuição. Se fosse mulher, seriam 62 anos. Se fossem homem, 65. E, além disso, seriam 25 anos de contribuição. Aqui nós estamos falando 20 anos. Então, é importante ver se você tem ou não um trabalho, algum comprovante que dê, de repente, até testemunha, a gente consegue comprovar para ajudar nesse cálculo, né? O trabalhador rural é sempre o trabalhador que está considerado como economia familiar, como a gente falou um pouco antes. A contribuição sobre salário mínimo com alíquota tão ou mais favorecida que a do trabalhador urbano de baixa renda. Então, a contribuição vai ser em cima do salário mínimo e não em cima do salário efetivo que ele recebe, né? E a contribuição, como ali falado, é sobre o salário mínimo. Na transição, a idade aumentará 1 ano a cada 2 anos até atingir 60 anos. Então, essa aqui é a regra de transição do rural. Tá? Então, nessa transição, ele não vai se diferenciar entre homem e mulher. Vai ser 2 anos até atingir os 60 anos, diferentemente da regra geral. A quarta é a aposentadoria especial. São atividades prejudiciais à saúde, que são aquelas com risco, insalubridade, periculosidade, como a gente já falou há um pouco mais atrás. Aqui ela vai sofrer uma redução de até 10 anos na idade e até 5 anos no tempo de contribuição. Então, essa também é bem favorecida, né? Que tem os níveis, que também estão na lei, de 20, 15, e eles vão sofrer uma redução de 10 anos, isso é bem importante, e 5 anos no tempo de contribuição. O restante que eu não estou abordando aqui, tirando a parte do cálculo, que eu não quis trazer porque é bem detalhado, não vai mudar nessa proposta, a princípio, e continua da mesma forma. Vedação de categorização por categoria profissional ou ocupação. Então, não vai ter a diferença. Por ter tal ocupação, mesmo que o nível de salubridade e periculosidade sejam iguais, não vai ter essa diferenciação que hoje tem. E, na regra de transição, não há idade mínima de tempo de contribuição. Então, não há essa idade mínima para ter o tempo de contribuição, para entrar na regra da transição. A pessoa pode optar pela regra da transição se for mais favorável. A aposentadoria aos segurados com deficiência. Essa, pelo menos, muda bem menos e não é maléfica, digamos assim, né? Bom, não tem limite de redução de idade e de tempo de contribuição. Para participar da regra de transição, não tem também idade mínima, aos 35, 25 ou 20 de tempo de contribuição, conforme a gravidade de deficiência. Esse tempo de 35, 25 tem relação com a gravidade da deficiência. Bom, e aqui eu queria falar alguns outros detalhes que, na verdade, assim, você precisa estudar o caso para ver o que é mais benéfico, o que não é. Não é um cálculo super simples, é um cálculo bem detalhado, mas eu espero ter elucidado alguns pontos. Há também a variação, por exemplo, se você foi contribuinte do setor público, privado,
há essa diferenciação. O setor público, a princípio, não vai sofrer uma redução. O que vai mudar são os policiais e professores, mas, em linhas gerais, são essas. Então, é importante alertar para o tempo e para a idade, se o fator previdenciário vale a pena ou não. É bem importante fazer esse cálculo antes de mudar, antes da reforma vir, porque ela está batendo as portas. E eu queria agradecer e deixar, mais uma vez, o meu contato. Obrigada.